Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, pessoas. Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E o nosso convidado, ele é jornalista e autor do conto Bas Fond, um conto urbano e suburbano. É o seu primeiro livro e vai ser o tema principal da nossa conversa hoje. Felipe Benício, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Juliano. Obrigado pela oportunidade aí. Boa tarde. Bom, vamos conversar bastante sobre o seu livro. Fiquei curioso saber mais sobre ele. E a primeira coisa, assim, Felipe, que eu queria saber é de onde que surgiu a ideia, né, de você publicar o seu primeiro livro. Eu pergunto isso porque você que é um jornalista, então naturalmente a escrita está muito, né, no seu dia a dia, mas a gente sabe que é uma escrita técnica, escrever para uma empresa, para um veículo de comunicação, né, toda a área da comunicação, mas e dali para um livro? Como que foi a ideia, qual que foi o caminho? Então, a ideia do livro surgiu, Juliano, porque no começo da minha carreira, né, no início dos anos 90, que é quando se passa a história ali, né, na virada de 1990 para 1991, eu fui repórter de polícia. Na época você começava, né, em redação como repórter de polícia, ou repórter esportivo, ou repórter de cidade. E eu trabalhei num jornal que já extinto, né, que é o antigo Última Hora, né? E o livro eu digo que é um pouco assim, um pouco do que eu vivi e ouvi contar também durante o meu período de repórter de polícia, que foi relativamente curto, mas foi intenso, né, por conta até da própria natureza da atividade. Então eu trouxe eu romanciei, né, alguns aspectos do que eu vivenciei ali, né? E também trabalhei depois no Grupo Bloch, né? Na Bloch Editores, ali na Rua do Rússia, na Praia do Flamengo, que também está presente, de certa forma, no livro. E por conta de ter trabalhado ali, eu frequentava muito aquela região ali do Catete, Largo do Machado, Glória, que é uma região limítrofe da Zona Sul do Rio com a região central, né? Lapa, centro da cidade. Então, a história se passa ali, né? Todo o fio condutor da história se passa ali, embora tenha passagens pelo subúrbio do Rio, por São Gonçalo, do outro lado da Baía de Guanabara, até mesmo pela Europa, né? Por outros estados, como Pará, e até mesmo pela Europa, né? No início do século XX. Então, as histórias elas vão se concatenando, alternando passado e presente, né? Até chegar ao desenlace, né? Que legal. Então, partiu de experiências, né, profissionais, e aí você romantizou, colocou ficção e foi para frente. Fala um pouquinho para a gente da sinopse do livro. Você falou aqui de alguns pontos onde se passa aí no Rio de Janeiro, mas conta um pouquinho para a gente, assim, dos personagens, enfim, da história em si, para a gente ficar mais contextualizado. A história começa quando, ali no Largo do Machado, existem várias salas, né, que se autodenominam clínicas de terapia alternativa, salas de massagem, mas que, na verdade, são pequenos prostíbulos. Né? Então, a história começa numa dessas salas com um estupro de uma atendente, de uma prostituta, de uma garota de programa, né? Na virada do dia 31 de dezembro de 1990 para o dia 1º de janeiro de 1991, né? E ela fica muito revoltada com o tratamento que é dado a ela pela gerente da sala, pela chefe dela, né, entre aspas, e vai num jornal próximo ali no Catete, que é inspirado no Última Hora, evidentemente, né? Para denunciar o que aconteceu com ela. E ela encontra ali de plantão um repórter novato, né? A gente chama de Foca, né? Que estava começando ali no trabalho ali há poucos dias. E a partir dali, com a publicação da matéria, a história vai ganhando corpo, os personagens vão aparecendo policiais, bicheiros, cafetinas, né? Toda uma fauna que habita ali o submundo do Rio de Janeiro, né?
E a história vai avançando e recuando no tempo, né, para contar a origem de algum desses personagens, como eles se envolveram na história, a história pessoal deles e assim por diante, né? E você tem uma série de referências ali também, dos locais ali, né? Você tem referência de hotéis, de motéis da região, de restaurantes tradicionais, da Igreja do Outeiro da Glória, né? E isso aí também sem prejuízo tentei mostrar também outras localidades do Rio de Janeiro, favelas, subúrbios e assim por diante, né? Então, quem é aí do Rio, quem conhece a região, provavelmente vai pegar todas essas referências, né? Vai pegar, mas isso aí também não é prejuízo para quem não conhece a cidade, né? Porque eu tentei ter uma coisa ali bastante descritiva, ali, bastante minuciosa do ambiente em que a história se passa. Sim. Eu gosto muito de literatura nacional porque ela nos entrega isso, né? Às vezes são alguns lugares que, por exemplo, eu não sou do Rio de Janeiro, mas você falou aqui de alguns nomes, alguns bairros, regiões, eu conheço muito mais do que, sei lá, o interior dos Estados Unidos, onde tem uma literatura estrangeira, às vezes se passa. Então, nos ajuda a conectar com a história, né? Conhecendo a região e até um comportamento, assim, de como que é o carioca, enfim, acho que a literatura nacional nos entrega muito isso, acho que isso é bem legal. E você está com o livro aí? Você tem ele em mãos? Você tem algum exemplar para mostrar para a gente? Eu tenho exemplar, mas eu não estou aqui com ele aqui no momento. Posso pegar aqui 1 minuto, se você quiser. Ah, que massa, que interessante. Gostei da capa. Eu tinha visto anteriormente na foto, né, que você enviou. E Felipe, um ponto interessante assim que eu gosto de perguntar para os escritores, principalmente aqueles que... Esse é o seu primeiro livro, correto? É o primeiro... até falando na introdução, você é jornalista, escrever está muito no seu dia a dia ali, mas você consegue listar alguns principais desafios durante o processo de escrita? Porque são escritas diferentes, né? Você escrever uma ficção é diferente de um texto jornalístico, assim. O que mais foi desafiado para você na criação do seu primeiro livro? Acho que o ponto principal primeiro, uma coisa que eu aprendi, é de você ter uma lista, uma anotação com os nomes e as principais características dos personagens, porque, né, é complicado você guardar tudo de cabeça. Sim. E depois, essa própria forma que eu tentei conduzir o livro, né, de flashbacks, né, indo e voltando, isso também foi uma certa dificuldade para mim para trabalhar dessa forma, né? Porque não é uma sequência linear, né? Sim. Você vai e volta, então você tem que ficar imaginando, pensando o que é melhor retroagir naquele momento, o que é melhor avançar, para tentar traçar um conjunto que seja minimamente harmonioso, que faça sentido para quem está lendo, né? E se não tiver muito bem anotado, né, for muito bem trabalhado, a gente se perde na linha cronológica, confunde personagens e a história vira uma bagunça, né? Então, isso é um ponto bem interessante, assim. E aí, como que você fez, por exemplo, né, terminou de escrever e para uma publicação, você chegou numa editora, não chegou, que você dá com a versão impressa em mãos, e como que foi essa etapa, assim, o pós? Eu terminei de escrever em maio de 2022, e a partir daí comecei a procurar fazer contato com algumas editoras, né? Mas a gente sabe que hoje em dia, pelos custos de gráfica, tudo isso, né, e pela quantidade de originais que você tem aí no mercado, né, é muito difícil um autor iniciante ser publicado sem ter alguma contribuição da própria parte dele para dividir os custos com a editora, né? Então, no final de 2020, aí eu tinha até já fechado com uma editora de São Paulo, que é o grupo Novo Século. Tinha fechado com eles, tinha me atraído neles a questão deles oferecerem uma tiragem mais robusta, ali, em torno de 1.000 exemplares. Mas aí eu tinha escrito também o original num concurso da editora Ases da Literatura, de Portugal. E eles entraram em contato comigo por e-mail, eu estava até de férias no Nordeste no começo do ano, falando que eu não tinha ganho o concurso, mas que eles tinham gostado muito da história e queriam me publicar. E como o foco deles é online, né? O livro está disponível na Amazon,
desde abril, por aí, eles ofereceram um valor bem mais em conta. Aí eu fiz um distrato com a Novo Século, fechei com eles um contrato de 1 ano, e a partir dali foi o processo de edição do livro, revisão do original, escolha da capa, que eu acho que eles acertaram muito assim, de primeira, né? Em cima do briefing que eu dei para eles, que era justamente ter os estereótipos ali, né? Da prostituta, do jornalista, do policial, né? Do bicheiro, enfim. Achei que eles acertaram bastante na capa. E depois fiz alguma divulgação nos canais digitais deles, no site, numa plataforma que eles indicaram lá de Portugal também. E contratei uma agência de assessoria de imprensa aqui no Rio, aqui no Brasil, né, a LC Comunicação, que está aí finalizando esse trabalho inicial de divulgação do livro, né? Sim. Um ponto interessante que alguns autores estão começando no mercado, às vezes não entendem, né? Que às vezes escrever o livro não é a etapa mais complicada nem mais demorada, né? Porque depois você termina, imagino que entre você iniciar o processo de busca para uma editora até fechar com a editora, ainda teve um distrato, um novo contrato, levou ali algum tempo, e é um trabalho que não é tão prazeroso quanto escrever a história, né? Então tem toda essa jornada, né, que é necessária, tem que ser feito para o livro acontecer. Entre eu terminar o livro em maio de 2022 e fechar o contrato com a editora, foram ali, né, 9 meses, fechei em fevereiro de 2019. É um tempo considerável, mas assim, faz parte do processo, né? Faz parte de toda etapa de publicar um livro, ainda mais que é o primeiro livro, né? Eu imagino que para um próximo livro, alguma coisa assim, você vai ter mais experiência, de repente vai até com a mesma editora, o processo às vezes fica mais facilitado, né? Na verdade, esse livro ele não tem a palavra fim, quando eu termino a história, ele continua, né? Eu já, inclusive, comecei a escrever a continuação, na verdade, segue com esse repórter, né? Ele é o personagem que vai acompanhando toda a trama, né? E o segundo livro se passa 10 anos depois, né? Na virada de 99 para 2000, e segue também a mesma temática desse primeiro aqui, né? Prostituição, drogas, mas num contexto diferente, né? Em vez de ser ali ligado, claro que não deixa de estar, né? Sim. Mas em vez dos personagens principais estarem ligados ali ao submundo, né? O segundo livro, ele tanto que o título dele, que eu já me decidi, é High Society, ele é justamente, né, envolvendo a cúpula dos poderes judiciário, executivo e legislativo aqui do Rio de Janeiro. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Sim, é o que está me vindo na cabeça aqui, porque por mais que seja uma obra de ficção, tem boas referências com a realidade, né? Sim, totalmente. E prostituição de luxo, né? Todas essas questões aí, né? E aí eu tenho uma sequência mais ou menos que eu até já botei no papel, né? Encadeada, né? Para um total de 5 livros ali, né? Que a carreira dele vai se desenvolvendo, né? Ele sai desse jornal decadente, falido, né? No segundo livro ele já está num dos maiores jornais da cidade, né? No maior jornal da cidade, e aí a carreira dele vai mudando, né? Deixa de fazer polícia, já começa a fazer um pouco de política, depois ele ganha cargo na redação, né? Até chegar a diretor de redação, né? E no último livro, e aí o tema do terceiro livro predominantemente é Eleição e Milícia, que se passa ali em 2010 para 2011, que era uma coisa que era um tema muito em voga na época, né? Essa contaminação. O quarto livro é muito inspirado numa coisa, numa situação que eu vivi pessoalmente, né? O tema do quarto livro é privatização, né? Fui da BR Distribuidora, né? Que hoje em dia é Vibra Energia, né? Então
privatizada no governo Bolsonaro, em 2019, né? Então, a ideia é contar ali também, sob a ótica dele, ele cobrindo a privatização da empresa, né? Os dramas pessoais, familiares, que esse tipo de decisão empresarial envolve, né? Como isso atinge a vida das pessoas, né? E, finalmente, o último livro, ele já está aposentado, né? Foi aposentado, porque já passou dos 60 anos, né? Já é final da década de 20 para a década de 30. E ele vai trabalhar num veículo nativo digital, né? E o quinto livro, o título será Distopia, e é exatamente o que teria acontecido com o Brasil se o resultado das eleições do ano passado tivesse sido diferente. Então, você tem uma casta ali de, né, um governo associado a milícias, pastores, telepastores, militares, mercado financeiro. Você tem uma casta, algumas castas privilegiadas da população, né? E o resto todo praticamente ali na miséria, né? Seguindo falsos líderes, falsas promessas ali, né? E a ideia é terminar a saga dele com ele descobrindo, né, apurando e publicando uma série de notícias de corrupção envolvendo todos esses personagens ali, que acaba derrubando o governo e recoloca o país num rumo democrático, num rumo mais normal. Cara, que legal. Eu sempre guardo como a última pergunta, né, os planos, né, depois do primeiro livro. Você já adiantou 5. Eu já adiantei. Cara, não, mas eu achei incrível, porque tem muito claro na sua cabeça, né, toda essa sequência, todas as histórias, e que mostra a evolução do personagem principal, né? Eu gosto de histórias assim que você vai avançando no tempo, ele vai mudando, vai ampliando o contexto muito além desse universo do primeiro livro. Cara, isso é muito legal, e é interessante também porque o livro primeiro, né, década de 90, depois início dos anos 2000, até chegar no futuro que ainda não existe, é o e se, né? E se, né, a gente tivesse uma reeleição, né, que não aconteceu ano passado, e brincar com esse imaginário, né? Então, isso, cara, isso é muito legal. Acho que, assim, entendendo o universo dos 5 livros, acho que dá mais vontade ainda de ler o primeiro, já pensando nas continuações. E também isso aí é como eu disse, de certa forma, né? Ele é como se fosse um alter ego meu, né? Sim. A construção do personagem, a evolução vai passando muito pela própria construção da minha personalidade enquanto ser humano, né? Minha identidade profissional, todos esses aspectos aí. Isso é muito, muito legal, muito interessante. E eu tô com 2 perguntas aqui, aí você fica à vontade, a ordem de resposta. Primeiro, uma questão do planejamento, né? Você pretende lançar um por ano? Como que você tem pensado? E você já falou a questão do seu alter ego, então eu imagino que, naturalmente, a sua carreira, né, a sua formação como jornalista, foi um impacto direto ali para a criação da história, a forma de escrever, e faz sentido mesmo, assim, os seus hábitos, o seu dia a dia, tudo que você vivenciou foi crucial para o livro sair dessa forma, e os próximos também? Respondendo a primeira pergunta, eu tendo a querer acelerar a produção dos próximos, né? Esse aqui eu demorei bastante aí, porque eu ia e vinha, parava. Eu comecei a publicar ele originalmente em formato de blog. Que legal. Eu publicava em capítulos, depois quando eu decidi que ia publicar o livro mesmo, eu matei o blog e segui com o livro, né? Mas eu pretendo, assim, tentar escrever, terminar o segundo, a continuação até talvez meados do próximo ano, e tentar seguir assim 6 em 6 meses, ou ano em ano. Isso varia muito também por conta do ritmo de trabalho. Eu tô, né, a empresa da qual eu sou assessor de imprensa, ela é uma empresa, né, como toda empresa recém-privatizada, ela está num ritmo de transformação muito acelerado, né? Os negócios estão mudando, né? Então tem todo esse aspecto aí também que impacta, né?
E, respondendo a segunda pergunta, sim, como eu falei, tem toda a minha vivência, tanto pessoal como profissional, impactou nas decisões que eu tomei para escrever a história, né, e que eu vou tomar nas próximas também. É um processo de construção ali que eu estou tentando colocar no papel, né? E claro que à medida que o personagem vai amadurecendo, envelhecendo, né, os conflitos, e como acontece com qualquer ser humano, Sim. Os conflitos dele vão ficando mais latentes, vão ficando mais à flor da pele, ele vai questionando mais as coisas e assim por diante, né? Uhum. Cara, que legal. Isso acho muito interessante, muito válido, porque eu gosto bastante de ler histórias assim de investigação, uma questão policial, um suspense. A gente nunca sabe quem é o criminoso, né? Quem matou tal pessoa. Me instiga bastante assim esse tipo de história. E aí entra no outro ponto, quem que te inspira? Assim, tem algum autor, alguma série de livros que, junto com a sua parte profissional, né, a gente falou bastante que, né, te ajudou a escrever o livro, mas do outro lado, quem te inspira, assim, de autores, livros? Eu diria que eu tive duas inspirações muito fortes, né? A primeira, o Mário Vargas Llosa, né? Uhum. Por quê? Porque você pega os livros dele e você vê que a maioria ali são diálogos entrecortados, né? Ele mistura diálogos, né, de situações diferentes, de personagens diferentes. Então, eu não faço exatamente isso, né? Mas essa coisa de recuar no tempo e avançar foi certamente inspirada na técnica dele, da forma como ele escreve. Só que eu faço isso de uma forma mais espaçada. Ele faz no meio do diálogo, né? Eu faço essa variação em capítulos inteiros, né? Sim. Que legal. E a segunda influência é o Garcia Rosa, né? Que é o autor criador do Delegado Espinosa, né? Uhum. Tem vários livros com o personagem, e me inspirou primeiro por esse aspecto ali, né? De história no ar ali, um pouco de mistério, né? Isso porque ambientado no Rio, né? Só que as histórias dele são ambientadas ali em Copacabana. Ele é o delegado da 12ª DP, que fica ali na Rua Hilário de Gouveia. Ele coloca diversos elementos típicos do bairro e da cidade também. Sim. Então, acho que esses dois escritores são certamente as minhas principais fontes de inspiração. Legal. Você falou de uma referência no ar, né? Acho que na sua capa dá para ver muito bem isso, né? Eu acho que para quem conhece um pouquinho da estética, né? Como geralmente se reapresenta, assim, acho que a capa ela representa muito bem esse ponto, né? E aí outra questão que você falou, que é até comum nesse tipo de história, que você tem ali um personagem principal, né? Um jornalista, ou até, no outro lado, alguém da própria polícia, e você tem uma infinidade imensa ali de histórias para você criar. Às vezes é um caso, um outro caso. Então, assim, a gente tem vários escritores que se aproveitam disso para colocar quase que de uma forma infinita o seu personagem, o seu universo. Você tem 5 livros. Você pensa, de repente, alguns textos menores, alguns spin-offs, algo tipo de trabalhar esse universo de várias formas assim, ou não cabe muito na sua história esse perfil? Não, pode até ser, não descarto, mas eu não pensei nesse formato, não. Agora, nessas possibilidades. Agora, que eu queria, aproveitando um ponto que você tocou aí, de como é a escrita literária em contraponto ao texto jornalístico, né? À medida que o livro vai avançando, né, eu reproduzo nele, né, como se fossem matérias publicadas mesmo, né, sobre os acontecimentos, e aí sim, utilizando técnica jornalística mesmo, né? Como aí o leitor vai como se estivesse lendo mesmo a matéria de jornal. Isso é um baita diferencial que, né, por ser da sua profissão, você consegue empregar ali. E... essas foram as partes mais fáceis de escrever. Sim. Assim, anos fazendo isso, né, para portais, enfim, toda a sua carreira literária. E eu acredito que isso traz um diferencial, né, traz um a mais ali para sua obra, que para quem gosta, né, desse tipo de literatura vai achar maravilhoso, né? Né, eu também sou de uma geração que peguei muito jornal de papel mesmo, antes ali de internet, pegar, ler. Você tinha
o único veículo ali de comunicação, no máximo rádio, TV e jornal para você, né, se informar. E como o seu livro se passa décadas atrás, faz total sentido você colocar ali, né, uma referência de fato de jornalística, né? Isso é bem legal. E você acredita que vai ser um desafio, quando chegar no último livro, fazer uma questão do futuro, uma distopia, igual você falou, que é algo que não acontece, é o e se, né? Sabe se vai enfrentar algum desafio nesse sentido? Escrever algo que, uma suposição? Acho que o desafio vai ser não sair muito fora da curva, né? Baseado no que a gente estava vendo sendo desenhado para esse país ali, aí, claro que vai ser uma coisa romanceada, sim, mas acho que os pontos principais eu já tenho na minha cabeça, né? Como eu falei aí, esses grupos privilegiados aí, a questão da alienação da população, questão da censura, dos ataques à democracia. Então, esses pontos isso tudo já aconteceu, se a gente for pensar, né? De repente, seria já algo... aconteceu, mas o último livro da série seria se o projeto tivesse dado certo. Sim, sim. Como é que que país a gente seria, né? Como é que a gente estaria se o projeto tivesse dado certo? Como é que a gente estaria no final dessa década, enquanto sociedade? Sim. O que eu falei que, assim, que é algo que estava se desenhando para acontecer e foi interrompido esse projeto, né? Então, a gente já teve ali alguns indícios de como poderia ter sido. Então, digamos que o começo ali da história, ela já foi escrita. Você teve que imaginar a continuação, né? Exatamente. O começo já foi escrito, sim, com certeza. Sim. E assim, eu costumo falar que quando o autor, o escritor, publica um primeiro livro, além da grande realização de você pegar o livro impresso nas mãos, eu imagino que tenha sido algo bem satisfatório para você também, abre várias possibilidades de escrever um monte de coisa, né? Porque é muito bom a gente ter um livro pronto em mãos, né? Além dessa série, você pensa em escrever algum outro tipo de literatura, ir para outra vertente, ou por enquanto não? Não, por enquanto não. Uma coisa que me atraiu muito sempre como jornalista foi livro-reportagem, né? Sim. Biografias, mas investigação, é um projeto... né? Pega um caso, alguma coisa, investiga e coloca isso no livro, né? Mas é uma vertente aí que eu ainda teria que maturar ela melhor, né? Até mesmo em termos de sobre o que ou sobre quem eu gostaria de escrever um livro-reportagem. E é o tipo de livro que vende bastante no Brasil, né? Eu acho que é um tipo de literatura que os leitores se interessam bastante, né? Quando pega esses crimes famosos, né? Que, enfim, a gente quase que torna como celebridades, né? Alguns criminosos, aí tem autores especializados nisso, né? Então é o tipo de literatura que tem uma boa aceitação do público, né? De investigação, de repórter, sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ah, que bom. E assim, tem alguma outra aspiração, alguma outra motivação? Você falou muito do blog, né? O livro começou, né? Você publicar no blog, você ainda mantém esse hábito que, se a gente for pensar, o blog, ele pode ser um meio do caminho, ele entre um jornalismo e um livro escrito, né? O meu já era um embrião do livro, né? O que eu penso, assim, quando eu escrevi, quando eu concebi a forma como ele foi escrito, o que eu penso talvez daqui a algum tempo ali, se tiver uma oportunidade de transformar ele numa produção audiovisual, numa série, numa minissérie, ou até mesmo num filme, né? Numa plataforma de streaming aí. Sim. Mas aí tem que aguardar para ver o que vai aparecer de possibilidade, de proposta aí, enfim. Isso é um ponto legal, porque, né, tem crescido muito e, salvo engano, tem até não sei se chega a ser uma lei, mas que os streams, para funcionar no Brasil, tem que ter X% de produção nacional. Então abre muita porta para criação de conteúdos, né? E eu acho que eu imagino, né, que deve ser uma realização incrível, né? Você literalmente vê só obra, pessoas interpretando, enfim. É um outro tipo de experiência bem legal. Que eu acho que pode ser um objetivo bem massa, assim. Bom,
Felipe, o seu livro, a gente consegue encontrar ele aonde? Onde que ele está sendo vendido? Ele está na Amazon, principalmente online, né? Está aqui no Brasil, em Portugal, no Canadá, Polônia, Itália, países da Europa, tá? Ah, tá. E por lá encontra tanto a versão impressa quanto a digital? Você pode encomendar a impressa também na Amazon. Ah, tá. Legal. E pode comprar digital, se você tiver Kindle, pode baixar. Sim. É bom que facilita, né? Assim, eu, por exemplo, até pesquisando aqui, eu sou um cara que gosto de ler muito mais pelo Kindle, assim, que é fácil, inclusive até pelo Kindle Unlimited, né? Para quem é assinante consegue, entre aspas, baixar de graça. Vou até garantir minha cópia aqui também. Bom, Felipe, e como que as pessoas te acham, te acompanham, se quiser acompanhar seu trabalho, até por conta tem muitos lançamentos futuros, né? Então, quem quiser não só ler o primeiro livro, você falou que está aqui na Amazon, mas tem algum trabalho em rede social, né? Enfim, você compartilha, tem algum canal assim? Tem Instagram, Felipe Dias 250567, tem o LinkedIn também, Felipe Dias. Eu até preferia assinar como Felipe Benício para diferenciar um pouco o jornalista do escritor. Sim. E no Facebook também, Felipe Dias. Ah, legal. Então, isso é algo comum, né? Eu entrevistei recentemente um escritor que ele nem colocou o nome dele, tem só o nome artístico, falou assim, cara, eu faço um monte de artigo científico, algumas coisas assim, então tem que separar o nome para quem quiser me encontrar falando sobre meus artigos técnicos é uma coisa, quem quiser minha ficção é outro. Então, quase como se fossem personas diferentes, né? Sim. Acaba, de certa forma, né? Porque o Felipe escrevendo, né, uma ficção é uma persona, né? E o profissional, o jornalista, acaba que é outra, né? Bom, Felipe, queria agradecer, né, pela participação, adorei conhecer você, o seu livro também, e pelos próximos anos teremos lançamentos e desejo sucesso, não só com o primeiro livro, mas que toda a saga ela aconteça, seja publicada, e é isso, obrigado por ter participado. Juliano, obrigado a você de novo aí, tá? Foi um prazer, muito obrigado mesmo. Então, valeu, um abraço e até mais. Tchau, tchau.